tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros, que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor, o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando-me a vida. Mas não posso escapar para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade, para a qual eu posso fugir. É pequena. Permita que eu escape para lá. Não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para que não subverta a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos chamou até aqui e também despertou aqueles que não puderam vir a ouvirem a palavra do Senhor, para que possamos ser salvos de nós mesmos nos dias em que estamos vivendo. Sê conosco nessa noite, iluminando os nossos olhos, ardendo os nossos corações, aquecendo a nossa alma, para que possamos não desanimar na caminhada que estamos, na trajetória que estamos fazendo. Fala conosco, é o desejo dos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa noite, irmãos, eu queria falar sobre esse tema: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma expressão falada por Jesus, que daqui a pouco nós faremos jus ao título da ministração, né? Ao tema central da ministração hoje, que esse tema nós falaremos sobre ele. Daqui a pouco falaremos, ele está dentro do sermão profético de Cristo Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Mas antes, vamos entender o contexto do texto em questão. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. Abraão, mesmo antes de sair da terra da idolatria, lá de Ur dos Caldeus, ainda quando tinha o seu pai, ele abraçou a causa de Ló, que havia perdido os seus pais. Então Ló foi criado por Abraão como se fosse um filho. Agora imagine bem você, a partir do capítulo 13, capítulo 14, já nos mostra como Deus foi tirando Abraão da sua parentela e ordenando que Abraão seguisse segundo a trajetória que ele o mostraria no caminho. Ló foi um dos que seguiu a Abraão. Perceba que Abraão enriqueceu-se sobremaneira. Ele já chegou no Egito rico. E ele saiu do Egito, segundo a palavra do Senhor, ainda mais rico. E Ló enriqueceu com ele, fazendo jus àquilo que eu falei anteriormente. Como Abraão foi um homem muito abençoado, isso reverberou também sobre a vida daqueles que estavam por perto. Abraão era uma espécie de sheik. Sheik era aqueles que tinham muitas herdades. Abraão tinha muitas ovelhas, muitos servos. E quando saiu do Egito, saiu também com muita prata e muito ouro. Eu estou falando sobre isso porque Ló também enriqueceu-se sobremaneira. Sobremaneira Ló se enriqueceu juntamente com Abraão. Era uma terra que já haviam pessoas morando naquela terra ali. De forma que o pasto, não era assim tão
não tinha tanto pasto para tantos rebanhos, como naquele período ali, era um lugar mais desértico também. Nós estamos falando do Oriente Médio Baixo ali mesmo, e de repente, houve um grande problema entre Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Nós conhecemos bem essa história, mas por quê? Porque Ló já tinha muito rebanho, assim também como Abraão. Abraão então, conhecendo, os irmãos já conhecem muito isso, chamou Ló para uma conversa e falou assim: olha, nós somos parentes, e não é bom que tenhamos intrigas entre nós. Olha a planície, olha para qualquer lado que você quiser, escolha o lugar para onde você quer ir, que eu vou para o lado contrário. Perceba que o que Abraão está fazendo aqui com Ló, não se fazia naquele tempo. Abraão, ele era o líder da comitiva, ele era o patriarca daquele povo ali, então o correto era ele escolher o lado para o qual ele iria seguir, e o Ló ficar com aquilo que restasse. Mas Abraão era um homem extremamente generoso, certamente ele tornar-se-á generoso dessa forma, porque no Egito, ele falou com Sara assim, olha, com Sarai ainda, né? Ele chamava Sarai, fala para eles que você é minha irmã. Abraão não falou isso porque estava com medo de morrer, Abraão falou isso porque seria beneficiado se eles pensassem que ele fosse irmã de Sara, já que o faraó havia se apaixonado de certa forma pela Sara. Então, como Deus chamou a atenção de Abraão naquele momento, certamente agora Abraão estava agindo de forma diferente. Abraão agora não estava querendo o dinheiro, ele estava dizendo para ele assim, olha, vai, pega o seu povo, pega a sua parentela e segue para um lado, eu vou para o outro. Ló, ele fez aquilo que todos nós fazemos, ele olhou para uma terra fértil, olhou para uma terra extremamente plausível aos olhos, e ele decidiu ir para aquele lugar, naturalmente, como nós fazemos. Não é assim que nós fazemos? Nós observamos aquilo que é bom para nós e logo pensamos o quê? É Deus quem está me dando, é Deus quem está me permitindo ter essa situação. E o Ló então, ele vai migrar juntamente com o seu povo para a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade extremamente perversa, extremamente pecadora, e nós vamos vendo isso a partir daqui agora. Os anjos do Senhor, assim como o próprio anjo do Senhor, que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, ele aparece para Abraão debaixo dos carvalhais, onde Abraão estava no seu acampamento. E aquele questionamento também que nós já conhecemos: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a dialogar com o Senhor: mas se tiver mil pessoas justas lá, não, então eu não destruo. E se tiver 500, se tiver 100, e se tiver 10, se tiver uma, não destruo. Enquanto tiver um justo lá, eu não vou destruir aquele lugar. Então ele falou do seu sobrinho, e os anjos, quando chegaram em Sodoma, eles foram conversar com Ló, identificaram Ló, conversaram com Ló e explicaram Ló o que iria acontecer. Agora preste atenção, durante o tempo que nós estamos aqui, nesse período, desde o ano passado, aos domingos, falando sobre criação, queda, redenção e consumação, eu espero que os irmãos tenham compreendido que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que aconteceu no período que Cristo veio à Terra e cumpriu toda a lei, assim também como coisas que aconteceram mais recentemente e coisas que ainda vão acontecer. A destruição de Sodoma e Gomorra, e o texto que nós lemos aqui, ele faz menção ao dia do juízo final. Não é uma analogia, é de fato como as coisas funcionam. Perceba que os anjos, eles vão chegar até lá para conversar com Ló. E quando eles vão conversar com Ló, eles são diretamente curtos e grossos com Ló: nós vamos destruir tudo aqui, então levantem-se e vão embora daqui. É exatamente esta a mensagem que nós estamos pregando nos nossos dias. Essa é a essência do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho para a salvação, para tirar as pessoas de debaixo da ira de Deus, porque o que ia ser derramado aqui é a ira de Deus. Então perceba esse contexto aqui, perceba o que está acontecendo aqui com Ló e o que está acontecendo na cidade de Sodoma e nos seus arredores também. Agora tente aplicar isso na sua vida e na nossa necessidade de pregarmos o Evangelho do Senhor. Existem pessoas que ainda estão seduzidas por Sodoma, existem pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus, que carecem da pregação do Evangelho para que sejam salvas. E agora, os anjos do Senhor, eles vão tirar Ló dali. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui, teus genros, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e disse a seus genros:
que haviam de casar com as suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos olhos dos seus genros como quem estava gracejando. Ou seja, os genros de Ló pensavam que ele estava contando algum tipo de piada. Os genros de Ló não atentaram para aquilo que Ló estava falando. Não obstante disso, o mesmo texto que Jesus usa em Lucas capítulo 17, fala também de Noé. Há uma semelhança entre Ló e Noé. Noé também pregou a destruição da humanidade naquele tempo, a partir do dilúvio que viria, e todos riram dele. Agora Ló está anunciando aos seus genros que aquele lugar seria destruído, mas eles riram dele. Quantas pessoas já riram de você quando você fala sobre a volta de Jesus? Ou será que você mesmo tem rido das pessoas quando fala sobre a volta de Jesus? Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja existe para glorificar a Deus. A igreja não é um lugar só onde as pessoas vão entrar para ser curada. Primariamente, a igreja existe para cultuar a Deus, e uma reunião dos santos para engrandecer o nome do Senhor e fazer o nome do Senhor honrado no nosso meio. O motivo da existência da igreja é anunciar ao mundo que existe um juízo vindouro, para que eles escapem desse juízo. Preste atenção, quando João Batista veio anunciando a palavra do Senhor e a vinda de Jesus, João Batista começou dizendo assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus então é batizado no Jordão e começa a pregar na região da Galileia dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pedro, depois que ele se levanta ali no dia de Pentecoste, que Deus restaurou a vida de Pedro a partir do momento em que ele o havia negado, Pedro começa pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Paulo, ao ser visto pelo Senhor e achado como um vaso nas mãos do Senhor, iniciou a sua carreira pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A pregação da igreja nessa terra é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A igreja não existe para poder pregar que você vai ficar rico, que você vai ser curado. Isso já está escrito na Bíblia, e nós podemos falar, mas não é a priori da santa palavra de Deus. A prioridade dos ministros, daqueles que detêm o conhecimento da palavra, qualquer um que conhece a Jesus, é anunciar o arrependimento, porque o Senhor Jesus está às portas para buscar o seu povo. É exatamente isso. Chega nesse momento aqui agora, no versículo 16 diz assim: ele porém demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher e pela mão das suas filhas. Sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora daquela cidade. Irmãos, se fosse pela vontade do Ló, ele talvez não teria nem saído dali. O que está sendo explícito aqui é a misericórdia de Deus, é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está registrada como uma anatomia da graça, em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e ele vai dizer assim: que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. A saída de Ló e de suas filhas e de sua esposa daquela cidade de Sodoma é a demonstração da graça, do poder misericordioso, salvador do nosso Senhor. Os perigos pelos quais você foi livre, não é porque você é esperto, é inteligente, é porque o Senhor nos toma pela mão. Perceba aqui que não foi Ló que deu a mão para ele. A Bíblia diz que o Senhor os tomara pela mão, os anjos tomaram pela mão e os tiraram de lá. Não foi mesmo pela força de Ló. Ló foi salvo da destruição porque o Senhor teve misericórdia dele. É o que a Bíblia diz. Assim como o Senhor tem misericórdia de nós aqui essa noite. A palavra do Senhor diz aqui, e na verdade eu não vou expor todo o texto. O texto áureo dessa noite é o versículo 26. Tudo o que aconteceu aqui, ele vai tirar de lá, e o Ló vai pedir ao Senhor: deixa a gente ir para uma outra cidade. A gente não pode ir para a montanha. O Senhor então permitiu que isso acontecesse, ele foi para outra cidade. Só que aconteceu aqui no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. A palavra do Senhor diz no versículo 17,
que era para que eles não olhassem para trás. O anjo do Senhor diz no verso 17: havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Olha que coisa impressionante aqui. Por que a gente fez aquele contexto? Para mostrar o quanto Ló era rico. Ló era rico, irmãos. Ló tinha muitos bens. Quando ele saiu de Sodoma, saiu ele, 2 filhas e uma esposa. Todos os bens de Ló ficaram lá. Foram todos subvertidos em nada. É uma sombra do que irá acontecer no dia do juízo. É uma sombra do que irá acontecer o dia em que o Senhor Jesus nos tirar dessa terra. É uma sombra do que acontece quando qualquer cristão morre em Cristo Jesus. Nada é levado dessa terra. Aquilo pelo que nós matamos e morremos também é perecível. As nossas buscas por igrejas, às vezes nas quartas-feiras, é qual igreja que tem a campanha que se encaixe no meu problema. Mas o nosso grande problema é a nossa soberba. O nosso grande desespero está naquilo que é perecível. A nossa esperança está naquilo que não é eterno. E esse é um grande problema. Porque a mulher de Ló, o texto que diz: e a mulher de Ló olhou para trás. Irmãos, entendam uma coisa: não estava curiosa. O texto não fala de uma mulher curiosa que olhou para trás e por isso virou uma estátua de sal. O texto fala de alguém que tinha o coração da terra que saiu. Vamos lá em Lucas capítulo 17, por favor. E nós vamos entender o contexto em que Jesus aplicou o texto. Vamos ler Lucas 17, 31. Jesus está no sermão profético. Jesus está ensinando aqui sobre o que iria acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. Aí ele diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, você percebe aqui então, a gente interpreta o que a mulher de Ló estava querendo. O que a mulher de Ló estava olhando para trás? Uma mulher que nem tinha o nome. Não é citado o nome da mulher, mas preste atenção em algo interessante. Jesus pede para vigilância e ele não diz assim: lembrem de Noé, lembrem-se de Abraão, lembrem-se de Moisés, lembrem-se de Davi, fiquem firmes como esteve Abraão, fiquem firmes. Não, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não diz pense sobre ela, não, ele diz lembra dela, reflita sobre ela. E aqueles homens que eram religiosos, eles devem ter caído na mente deles uma situação muito interessante. Por quê? E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Não tem nada parecido com isso aqui na Bíblia, irmãos. É muito exclusivo, é muito lindo, é muito profundo o juízo de Deus, mas demonstrando também as pessoas que ainda têm o coração lá atrás, que ainda têm a sua vida presa no passado, que ainda almeja as coisas que ficaram para trás. E sabe o que é mais interessante? Imagine comigo aqui. Era um tempo de escassez da palavra. Pode ser que em 100 homens não se achava um que falasse sobre Deus, que conhecia Deus. Quem foi a mulher de Ló? A mulher de Ló andou na caravana de Abraão. A mulher de Ló, ela viu Abraão pregar a palavra, oferecer sacrifício, oferecer culto. A mulher de Ló era uma mulher crente, era uma mulher religiosa, era uma mulher privilegiada, porque naquele tempo, eu repito, existiam muitos falsos deuses. Era um tempo em que a palavra do Senhor não havia sido propagada, o povo de Deus não havia sido separado ainda, como depois no período dos hebreus ali, aqui mesmo, né? A partir de Abraão, mas eles cresceram muito, foi lá no Egito, depois que José desceu. Mas 62 desceram com José e se tornaram em milhares. E saiu com Moisés ali milhares de judeus do Egito, já professando uma fé monoteísta em um único Deus. Mas aqui, no período da mulher de Ló, no período de Ló, não haviam muitas possibilidades de conhecer o Deus verdadeiro. Ela era privilegiada, ela era dos de dentro. Ela estava dentro da igreja, mas com o coração no mundo.
A mulher de Ló, ela viu Abraão oferecendo sacrifício, ela viu Abraão orando a Deus, ela viu Abraão fazendo tudo o que um homem naquele tempo podia fazer para engrandecer o nome do Senhor. Agora, você sabe que o Ló também, ele não era a pior pessoa do mundo. Abra por gentileza em 2 Pedro. 2 Pedro. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2. Olha, capítulo 2, versículo 7 diz assim, olha: e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Nos é apresentado aqui que Ló era um homem justo que ficava atribulado com a injustiça do povo. E de fato Ló era justo porque foi tirado de Sodoma. Ló não foi tirado porque era parente de Abraão. Ló foi tirado porque foi achado justo. Sendo Ló justo no meio daquele povo, a mulher de Ló tinha um marido justo e temente a Deus. Mas mesmo assim o coração dela estava distante. E talvez seja essa noite de refletirmos um pouco sobre a nossa própria vida. Onde está o nosso coração? Ali também estará o nosso tesouro. Ou onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nós estamos vivendo tempos de uma crise mundial. E isso já vem de algum tempo, mas ela vem se agravando de alguns meses para cá. E muito. E a gravidade está chegando a ponto de deixar as pessoas extremamente... Hoje mesmo eu conversava com um amigo em uma reunião, num momento no almoço, e ele falava comigo de uma funcionária. Ele falava: olha pastor, minha funcionária falou: eu vou embora, eu não estou dando conta da pressão, eu vou embora. A pressão, ela é vendedora. Vou embora, está na experiência. Vou embora. E ele falou comigo assim: está muito difícil, as pessoas estão emocionalmente extremamente frágeis. Eu nunca vi o que está acontecendo nesse mundo. Parece que a pandemia veio para poder aguçar ainda mais a fragilidade humana e nos fazer desejar coisas que talvez não seriam necessárias serem desejadas agora. O olhar para trás da mulher de Ló não é: deixa eu ver como é que a coisa foi destruída, não. Porque se você seguir o texto aqui, se você continuar lendo o texto, a partir do 27, você vai ver que o Abraão ficou olhando a destruição de longe. O Abraão não virou estátua de sal. Então o negócio não é olhar a destruição, o negócio é onde está o coração. O olhar desta mulher dizia muito de quem ela era por dentro, ou de quais os seus desejos interiores. Porque mesmo estando no meio de um povo que adorava a Deus, ela tinha desejo pelas coisas desse mundo. Sabe o que tem acontecido no nosso tempo, no nosso período congregacional? As pessoas estão se aculturando. Elas estão colocando a cultura dentro da igreja como quem quer dizer: não, a gente não pode falar contra essa situação, porque senão nós vamos ser aquelas pessoas que excluem. A igreja não pode excluir, a igreja tem que ser inclusiva, ela tem que incluir, não importa o que está acontecendo. Mentira! A igreja não pode coadunar com as coisas deste mundo. A igreja está no mundo, mas não é deste mundo. Não adianta você que está aqui essa noite ou assistindo de casa pensar que pode fazer tudo que você quiser, ir para o motel com a namorada, trair a sua esposa, ficar com conversas indecorosas com homens na internet e achar que pode ir para a igreja e abrir a boca e chorar e Deus é comigo. Não é, porque Deus não compactua com o pecado. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não sou eu quem estou dizendo, Tiago, você não vai esquecer desse versículo nunca mais. Tiago 4:4. Então você não vai esquecer. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é necessário profanar o nome de Deus, não é necessário dar de ombro para a palavra de Deus, é simplesmente ser amigo do mundo. Mas o que é o mundo? O mundo não é a criação, o mundo é o sistema. É o sistema que o rege.
O mundo é a cultura que nos seduz como seduziu esta mulher. Esta mulher ficou apaixonada pela vida em Sodoma. Essa mulher ficou apaixonada por aquilo que ela tinha, talvez deixando para trás a sua casa, com os seus enfeites e adornos, talvez deixando a sua riqueza, talvez ela tinha uma posição honrosa dentro daquela cidade. Sabe por quê? Porque Ló era rico, e toda pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela tem prestígio social. O motivo pelo qual os cristãos dos nossos dias querem ficar ricos, qual seria? Investir na missão de Deus? Ajudar na obra de Deus, ou simplesmente ser achado digno de ter mais do que os outros? Por quê? Eu não estou dizendo, a Bíblia não proíbe a riqueza, não proíbe em momento algum. Abraão era rico e era amigo de Deus. Davi era rei. Ela não proíbe, ela só indica que a riqueza não pode se tornar o nosso Deus. O dinheiro não pode nos dominar, somos nós quem o dominamos, somos nós quem investimos, somos nós quem fazemos, não pode ser o contrário. Agora, o que tem seduzido? Você que está aqui essa noite, você que nos assiste, o que tem feito você olhar para trás? Porque o Senhor é muito perfeito quando Ele quer nos ensinar. Então imagina Jesus assentado aqui, contando como Ele fez para os discípulos, e Ele não falou para qualquer um, irmãos. O sermão profético foi para os discípulos, aqueles que estavam ali pertinho dele. Lembra da mulher de Ló? Eles pararam e pensaram, poxa vida, é isso mesmo. Percebe como ele disse no texto anterior? Ele fala assim, olha, aquele que estiver no telhado não desce para pegar os seus bens, não busca roupa, não busca nada. Lembra da mulher de Ló. Ou seja, ela olhou para trás porque tinha deixado coisas lá atrás. Mas não é só isso. Olhar para trás também fala dos machucados que temos, das feridas na alma que temos, do período em que você foi traído, do tempo em que que molestaram você, que abusaram de você, que humilharam você, um período em que você não consegue esquecer. Quantas pessoas não conseguem olhar para Jesus que está adiante ou está aqui, porque ficam com os seus olhos, com o seu queixo no ombro, olhando para trás? Quantos de nós precisamos nos desvencilhar dessas questões do passado para conseguir continuar? Eu sei que pessoa que foi abusada, que sofreu algum tipo, que foi molestada, é muito difícil lidar com isso, mas você vai ter que lutar, você vai ter que colocar isso nas mãos de Deus, porque isso não pode ser a âncora a manter você preso no cais. Não pode, irmão. Nós estamos chegando no fim. Está tão claro isso para todos nós, tudo que está acontecendo. Eu conversava aqui agora, alguns minutos, com o pastor Ricardo ali fora, e a gente comentava assim, está tão estranho esse mundo, como dizia minha avó, está tão desgostoso. E às vezes nós conseguimos fazer com que a coisa fique pior, porque é uma sensação, um desejo de vingança misturado com a dor que a gente sente pelo que sofremos no passado. É uma esposa que foi traída, é um marido que foi traído, é uma agressão verbal, uma agressão física, é um pastor que magoou, é um amigo que abandonou na hora que não podia abandonar, e isso tem deixado pessoas na lama e não tem permitido que as pessoas olhem para Jesus e sigam em frente. Olha o nosso Jesus, irmãos, subindo a via dolorosa e sendo machucado, batido, e de repente na cruz Ele fala, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não é Deus que guarda mágoa. Ele entende a fragilidade do homem que não o conhece. Você não pode atribuir ao seu chefe o mesmo juízo que vai ser atribuído a você. Você não pode dizer assim, não sei como que esse homem faz desse jeito, mas se ele não tem Jesus na vida dele, de que outra forma ele faria? Perversos são aqueles que não conhecem ao Senhor, amigos do mundo, automaticamente inimigos de Deus. Não pense que o inimigo de Deus vai ter parte com você em relacionamento pessoal. É só você aquietar o seu coração. Não estou dizendo para você abaixar a cabeça e receber os tapas, não. Eu estou dizendo só para você entender que esse mundo, esse sistema não conhece o Cristo a quem servimos. Então não dá para julgá-los. O Senhor já os julgou. Até porque está escrito na santa palavra de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. É a palavra que está escrita.
E você que está aqui nessa noite, é tempo de você aceitar a cura, porque tem gente que se acostuma tanto com os problemas do passado, tanto com as dores, com as feridas, que ele não quer sair daquilo, ele vê aquilo ali como uma forma de viver, já virou o seu esteio, o fulcro da vida dele, aquilo ali é a dor do passado. Ele ama sentar com as pessoas e contar como ele foi ferido, como ele foi machucado, como ele foi abusado. Ele ama que as pessoas olhem nos olhos e digam: oh, meu filho, tadinho. Mas está na hora de você contar a sua história, mas como quem foi resgatado por Cristo Jesus, como Ló foi. Porque o mesmo Jesus, o mesmo Deus que resgatou Ló, resgatou a mulher do Ló. Só que a mulher do Ló tinha o coração mais das coisas desse mundo do que no Senhor, que a livrou de todo o mal, irmãos. Pode parecer ingratidão com Jesus, mas não é ingratidão, é amor demais às coisas perecíveis. É amor demais a esse mundo. Então está na hora de você entender a cura do Senhor para a sua vida machucada, para o seu passado de dores. Está na hora de você conseguir entender que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas, irmãos. Nós só temos uma vida para viver aqui. Se o caráter de Cristo está impresso em você, então você não pode ser aquele que abre a boca na igreja para cantar louvores e que conta a mesma boca, conta piadas indecorosas no trabalho, ou concorda com comentários com linguagem chula na sua faculdade, na sua universidade, ou se assenta em barzinhos para poder compartilhar de conversas que não vão edificar você. Não, mas eu vou na igreja domingo e Deus fala comigo. Fala, e o que Ele fala é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa palavra, quando eu estava lendo, eu estava sentindo o Senhor pegando na minha mão e dizendo: sai dessa terra, larga essas coisas todas como sendo, deixa de pensar que essa é a solução para a sua vida, porque não é. A solução para a gente está no descanso em Cristo. Olha, entenda que Ele deu tudo para Ló, tudo. Depois Ele tirou Ló daquela cidade sem nada, só com as filhas e a esposa, que depois virou uma estátua. Levou Ló para uma cidadezinha pequena, para recomeçar a sua vida. Mas a mulher de Ló, ela não tinha o coração naquilo que ela tinha aprendido na igreja dela. Tudo que ela viu com o que foi o pastor dela, que foi o Abraão, durante tanto tempo, não ficou nada guardado ali. Nada das histórias contadas, nada da tradição que foi sendo contada e passada. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes quando eu leio, eu amo o livro de Gênesis, eu amo de paixão. Eu fico imaginando, às vezes quando eu leio, eu fico imaginando esses momentos assim, o Abraão sentado, porque o que nós temos aqui são poucas linhas de toda uma vida. Eu fico imaginando o Abraão sentado assim, e talvez as crianças daquele povoado que ele estava ali, os seus servos, sua família, e ele contando a história. Eu estava lá em Ur dos Caldeus, eu era adorador da lua, eu era adorador do sol, e de repente o Deus que é Deus sobre todas essas coisas, me chamou e me disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você saiu, Abraão? Eu saí. E por onde que é? Eu não faço nem ideia de onde que é, mas Ele me disse para ir. E como Ele foi o único Deus que falou comigo, eu servi a muitos outros que não falaram comigo, mas esse que eu não conhecia falou comigo. Então eu tive que ouvir a voz dele e seguir. O Abraão deixou tudo para trás. Aquela mulher não devia ter lembrado disso. Se o Abraão deixou toda a terra dele para trás e Deus proveu o necessário, depois ele se tornou o homem que foi. Eu não podia ter lembrado disso. Não, eu não vou mesmo olhar para trás, eu não quero mais essas coisas. Irmãos, às vezes tem pessoas que estão bitoladas em relacionamentos de namoros frustrados até hoje, não conseguem se casar, e se casaram, vivem um inferno dentro de casa, porque acha que o marido vai ser igual aquele que fez aquilo naquela vez. Guarda dentro de si. O homem teve um pai difícil, um pai complicado, que não abraçava, mas isso não quer dizer que você não pode treinar a abraçar o seu filho.
Eu sei que existe, isso não é maldição hereditária, isso é repetição de padrão. O avô não abraçava o pai não abraça o filho, que não abraça o neto, que não abraça... Não, irmãos, isso não é maldição não. Não é maldição. Para quem está em Cristo Jesus, não existe maldição. A palavra diz: se uma vez o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Acabou. Não tem que ir lá fazer leitura de eu rejeito toda a maldição da minha vida. Não precisa, já foi quebrado quando eu disse: o Senhor Jesus é o meu Senhor. A outro Senhor que tinha sobre a sua vida já não tem mais domínio sobre você. Então não abraçar o seu filho é repetição de padrão, não é maldição. Pastor, eu traí a minha esposa porque o meu avô traiu a minha avó, o meu pai traiu a minha mãe e eu acabei caindo na mesma maldição. Não é maldição, é falha no caráter. O demônio entrou em mim. Não entrou, foi você que entrou nele. A gente precisa entender que momentos da vida da gente, chamar responsabilidade para a gente, é porque nós estamos olhando para o velho homem. A gente tenta afogar o velho homem nas águas do batismo, mas como disse Charles Haddon Spurgeon, parece que ele quer ressuscitar todos os dias em nós. Essa mulher permitiu que a velha mulher falasse mais alto, no momento crucial. Irmãos, nós estamos no momento crucial da história. Nós estamos vivendo dias difíceis. Deixa eu te falar, como igreja, a gente fica se lamentando, mas nós temos o que o mundo não tem. Nós temos a alegria da salvação. A gente passa luta, passa mais do que eles até. E quem disse que não passaríamos? A gente só tem que parar agora de fazer como a mulher de Ló e olhar para trás. E por que nós não seguimos o exemplo de Paulo? Por gentileza, a Filipenses, a carta que ele escreve à igreja em Filipos. Filipenses, capítulo 3. Meus irmãos, capítulo 3 fala sobre a alegria cristã. Paulo aqui está falando no imperativo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem, não é um conselho nem uma sugestão. E depois que ele trata sobre isso, ele vai trazer uma compreensão no versículo 12, capítulo 3, versículo 12 em diante. Preste atenção. Não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está seguindo em frente. Já imaginou se Paulo para pensar no passado dele? Eu persegui crente, eu encerrei crente na prisão, eu tirei pais que jantavam na mesa com seus filhos e os lancei no mais profundo da prisão. Eu levei os seus filhos e os trancafiei em calabouço. Se Paulo parasse para refletir: eu consenti na morte do primeiro mártir cristão, eu consenti na morte de Estevão, e foi um estopim para que eu pudesse perseguir a muitos outros. E o meu motopropulsor eram as gargalhadas dos fariseus. Se o Paulo parasse para pensar nas mancadas que ele tinha dado antes de Cristo tomar a vida dele, ele não teria conseguido fazer nada. E muitos de nós aqui também paramos para poder ponderar as bobeiras que fizemos no passado e não nos achamos dignos de servir a Cristo. Não nos achamos dignos de estar sentado no banco da igreja, de dar aula para as crianças. Não nos sentimos dignos de ofertar na casa do Senhor. Não nos sentimos dignos de cumprimentar com a paz do Senhor. E quem aqui seria digno de alguma coisa dessas, se nós não fôssemos resgatados pela graça do nosso Senhor? Aponte-me um homem nessa terra que está pronto, se não fosse por Cristo, que estaria pronto a ser chamado santo e digno de qualquer uma dessas coisas. Não existe. Nós só estamos aqui porque Cristo morreu na cruz por nós. E ainda que por mais sedutor que seja o mundo lá fora,
Que por mais que você, jovem, que está assistindo da sua casa, tenha se sentido seduzido pelo mundo, ou até para sair dele, tirando a sua própria vida, porque você está se lembrando do que sofreu no passado. Quantos jovens hoje em dia têm sofrido e têm pensado em tirar a própria vida, têm se automutilado porque sofreram abuso, e geralmente por quem está dentro da própria casa? Quantos? Mas está na hora de deixar isso para trás, deixando as coisas que ficam. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse o tempo de deixarmos a síndrome da mulher de Ló, deixarmos de ser saudosistas. Capítulo 7, versículo 10 de Eclesiastes, Salomão diz assim: tolo é o que diz, melhores foram os tempos passados do que os de agora. Não, o tempo de agora certamente é melhor do que foi o passado, porque Cristo nos trouxe até aqui. Deixa Ele te tomar pela mão, deixa Ele tirar você desse lugar de destruição. Você pode dar todas as desculpas: eu não sou digno, eu não mereço, eu não valho tudo isso, e Ele vai dizer: eu sei, mas eu já morri na cruz por você. Permita que Cristo te salve, não tente se salvar, não será possível, não haverá êxito. Não haverá êxito. Deixe que Ele te restaure. Tire o seu olhar agora do passado e coloca ele no alvo, no que está à sua frente, que é Cristo Jesus. Abandone o pecado que tem te suprimido, que tem tentado te destruir, e abrace o Salvador do universo, que morreu por você sem perguntar que pecado você cometeu. Olhe para a luz que de fato brilha a vida. Não seja transformado nessa estátua de sal. Não seja transformado numa estátua que está olhando para o passado. Deixa o passado lá atrás. Deixa ele só como um exemplo. Deixa ele fazer parte da história da vida, a história da igreja, a história do cristianismo. Você faz parte dela. Deixa aquilo para você contar, como quando nós contamos a história de John Wesley, de George Whitefield, quando contamos a história de William Tyndale. Deixa isso para contar, mas viva esse presente, porque o que nós temos não é nem o hoje. Eu costumo dizer que nós não temos nem o hoje, nós temos só o agora. Só o agora. E o que você vai fazer com o agora? Olha para frente. Deixa aquele namorado que te fez sofrer, aquela situação toda de agressão, de subversão, deixa isso para trás. Deixa aquela namorada que acabou com você, que inclusive você acha que não consegue mais namorar porque alguém fez macumba. Não, é porque você ficou mais chato, mais arredio, você ficou mais assim, dentro da carapaça, você não se abre mais, é por isso. Então ninguém consegue conversar com você, não tem alegria, ninguém quer se relacionar nem como amigo com alguém que não pode transmitir vida. Olha para frente, olha Jesus brilhando a vida para você. Eu conversava com o pastor Ricardo ali fora, né? Eu falava com ele: olha, é tão estranho pensar nisso. Nós vimos uma declaração, né, do presidente da Rússia falando da possibilidade de liberar armamento nuclear e armas biológicas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Rússia está perdendo a guerra. Miraculosamente a Ucrânia está retomando suas posições e ganhando. Então a Rússia vai entrar com armamentos mais pesados. É possível, se isso acontecer, a Europa está preparada para riscar a Rússia do mapa. Agora, imagina, nós estamos aqui, ó. Você está aí na sua casa. Você optou, talvez hoje teve tempo, mas não veio congregar. Mas existem pessoas lá agora na Ucrânia se escondendo debaixo de porões. Já imaginou que coisa estranha isso? Estão comendo o que dá para comer. Estão fugindo. As crianças não estão mais indo à escola. E eles não jogam futebol no final de semana. Não dá mais para jogar peteca, não dá mais para brincar, e muito menos para estar numa igreja como essa, num culto assim. Eles estão escondidos, orando e clamando a Deus para o fim da guerra. Eles estão esperando que os missionários cheguem assim numa portinha, numa janelinha no porão e falem assim: olha, Jesus ainda está olhando por vocês. Porque o que eles estão vivendo lá, muitos estão pensando assim: o Senhor nos esqueceu.
Enquanto nós estamos vivendo isso aqui, pessoas estão espalhadas pelo mundo sem esperança. E nós ainda dentro da igreja, sabemos que existe Cristo na frente e ainda estamos olhando para trás. Ainda fixamos os nossos olhos naquilo que já passou. Vamos olhar para frente. As profecias estão mais à frente. Algumas estão acontecendo e outras virão a acontecer. Esquece esses problemas, irmãos, que a gente tem feito deles assim, maior do que de fato são. Deus não nos trouxe até aqui. Será que esse Deus não é o mesmo Deus que nos levará adiante? A gente não pede para ver a grandiosidade da ação dele. Você já orou para ver um milagre de Deus? Senhor, me deixa viver o teu milagre. Você quer viver o milagre de Deus? Então ele vai ter que te dar uma causa impossível. Vai ter que te deixar numa cadeira de roda. Vai ter que te dar um câncer. Que isso, pastor? Mas vai. Você precisa de um milagre? Em qual área? Ele é Deus para isso. Mas não é que a gente pode agora seguir em frente, fazendo dos problemas menores do que são. Eu repito, o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos levará adiante. Tem mais dificuldade, pastor? Tem. Não importa o tamanho delas. Quanto maior for a dificuldade, mais nós veremos o poder de Deus agir sobre as nossas vidas. Permita que Ele aumente a sua fé. Mas só olha para frente. Deixa essas coisas. Eu era melhor missionário no passado, eu era melhor pastor no passado, eu tocava melhor no passado. No passado era muito mais interessante, nós subimos no púlpito, pegava o microfone e isso acontecia, e isso ficou lá. Agora, está na hora da gente viver as coisas novas em Deus. Eis que tudo, Deus é um Deus de coisas novas, não é? Então fique de pé no seu lugar, por favor. Quando você estiver titubeando, escute, quando você estiver pensando em abandonar a fé, ou quando você estiver muito preocupado com o que é perecível, como nós estamos com as contas, quando você estiver, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem nos tirou de lá foi o Senhor. Quem nos levará adiante será o Senhor. Creia nisso. Quem tirou você do mundo foi o Senhor. Quem vai conduzir você nesse mundo será o Senhor. Não é interessante? Deus nos pega assim, ó, no lamaçal, tira a gente, dá um banho no sangue de Jesus, branqueia as nossas vestes como um branco como a neve, pega a gente, coloca de novo no mesmo lugar e fala assim: evite se sujar. Como é que nós vamos conseguir se não for caminhando nas pegadas dele? Ele já passou por essas pegadas, já passou por esse pântano sem se sujar. Como é que eu não vou me sujar então? Seguindo as pegadas dele. Eu não preciso tentar a pegada de outro. Eu não preciso olhar para trás. Não, eu só tenho que olhar para frente, porque a pegada está na minha frente. Ele já passou, eu só tenho que pisar onde ele pisou, para não me sujar. Eu só tenho que andar onde ele andou e como ele andou. Eu só tenho que andar nele, porque ele é o caminho. Então olhe para o caminho que está diante de você e deixe o passado para trás. Feche os seus olhos. Senhor, oh Deus poderoso e grandioso, Pai, olha para nós, olha a nossa fragilidade, olha a nossa falta de sensibilidade, como nós perdemos o discernimento. Olha e perdoa-nos, Pai, perdoa por sermos assim tão incrédulos, perdoa, Pai, perdoa por ainda olharmos para trás em busca daquilo que não nos pertence mais, ou que nós não pertencemos mais. Nós não pertencemos mais ao mundo que desejamos voltar às vezes, Senhor. Perdoa-nos, nos faz olhar para o Senhor em todo o tempo, nos faz entender a Tua palavra, a Tua promessa, Pai, nos faz caminhar. O Senhor nos tirou de Sodoma, o Senhor nos tirou de Gomorra,
nós ainda continuamos olhando para trás. O Senhor está nos mostrando: olha, o juízo está aí, anda rápido. O Senhor está nos tomando pela mão e dizendo: eu vou destruir tudo, eu virei com juízo, e a tua palavra não falha. Conserta as nossas vidas, pois nessa noite nos arrependemos. Arrependemos por sermos maus pais, maus maridos, esposas, filhos. Arrependemos por sermos maus amigos, maus pastores. Arrependemos porque temos sido maus cantores, músicos, servos do Senhor. Arrependemos porque temos sido maus ofertantes, dizimistas, pautando tudo em nós e no que nós pensamos, e nos esquecemos que cristianismo não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Salva-nos de nós mesmos, é o que rogamos ao Senhor essa noite. Esteja à nossa frente, brilha na nossa frente como a estrela brilhou para aqueles magos que vieram do Oriente, que foram do Oriente. Brilha para que possamos seguir e nos encontraremos com o Senhor, sem olhar para trás, mas olhando para o nosso alvo, olhando para o Senhor. É como vamos prosseguir, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite, irmão? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos embora agora para os nossos lares. E eu quero lembrar você que domingo, nosso culto de missões, 10 da manhã e 19 horas. Todo culto de missões nós trazemos as nossas ofertas sociais. Arroz, pó de café, tudo que compõe cesta básica. E damos aos nossos filhos a oportunidade deles ofertarem no culto lá em cima, dando biscoito, leite, para compormos as nossas cestas básicas, para continuarmos o nosso trabalho com a nossa comunidade, com aqueles que estão precisando um pouco mais do que nós durante esses dias. Então não esquece não, coloca ela: pastor, mas trazer só um pacotinho de uma coisa, irmão, você não sabe a diferença que isso faz na vida das pessoas que não têm nada. Depois, se você quiser conhecer um pouco do celeiro, saber como funciona a nossa distribuição, não é aleatória, é cadastro. Inclusive, tem sido oferecido vários cursos aqui na igreja, né? Curso de administração doméstica, curso